Volume 6 de Tokyo Babylon da série Clamp Premium Collection, já disponível aqui no Brasil pela editora Panini. Esse é o penúltimo volume da série e nós temos na capa, mais uma vez, Subaru e Hokuto. Essa capa traz uma releitura da ilustração colorida desse volume, onde tanto Subaru quanto a Hokuto estão usando roupas chinesas. Esse volume é composto por duas histórias, News e Pair. Na história News, eu quero destacar esse trecho da conversa entre o Subaru e o garoto Yuya, onde o Subaru explica a diferença entre fatos, notícias e a verdade individual de cada um. E é muito interessante como nessa época o Clamp já levantava essa discussão de como os meios de comunicação em massa não devem ditar as verdades ou o que as pessoas devem pensar. Eu gosto muito desse trecho em que o Clamp, por meio do Subaru, incentiva a cada um de nós a desenvolvermos nosso pensamento crítico sem nos deixar levar pelo que todo mundo pensa. No capítulo Pair, nós temos o caso de uma pessoa cega e o seu cão-guia. Eu quero destacar essa declaração bem contundente, trazendo uma reflexão sobre inclusão e acessibilidade em uma época onde não se falava muito disso. O Subaru passa esse volume inteiro refletindo sobre os seus sentimentos pelo Seiichiro, mas é somente no final desse volume e depois de conversar com esse senhor cego é que o Subaru cai na real e se dá conta dos seus sentimentos pelo Seiichiro. E aqui eu quero destacar dois pontos. O primeiro deles é a forma como o Subaru percebeu que amava o Seiichiro. E isso se dá por meio de um medo que o Subaru sentiu do Seiichiro odiá-lo por conta dele ter perdido a visão de um olho tentando salvar o Subaru. É interessante notar que, embora a essa altura o Subaru ainda não tenha visto a real identidade do Seiichiro, essa escolha de utilizar o medo como maneira de percepção do amor diz muito sobre a relação tóxica e abusiva que existe entre os dois. E o outro ponto que eu quero destacar é na quadrinização escolhida para representar esse momento. Não é comum ter close-ups em Tokyo Babylon, porém eu diria que esse é o maior close-up de toda a série. Reparem como o Clamp até fez um segundo traçado ao redor do rosto e roupa do Subaru, trazendo um pouco mais de volume e robusteza para essa cena. Esse volume foi publicado em agosto de 1993. Neste mesmo mês, era lançado direto para a VHS a adaptação em live action Tokyo Babylon 1999, cuja história se passa alguns anos depois do fim do mangá. Ainda em agosto, foi lançado também a adaptação em áudio escrita por Nanase Yokawa do Clamp e dublada pelos atores que interpretaram os personagens Subaru e Seiichiro no live action. Você pode estar se perguntando como que o volume 6 saiu em agosto e o live action e o audiodrama também saíram em agosto, contando eventos que aconteceram anos depois do fim da história do mangá. Pois bem, também neste mês de agosto de 93 foi publicado o último, entre aspas, capítulo do mangá na revista South, edição de outono. Depois desse último capítulo ainda tiveram outros dois anexos que foram publicados mais tarde. Mas a partir desse capítulo que se chama End, já dava para saber o rumo que a história ia tomar. Vale lembrar que normalmente existe um certo atraso entre a publicação de um capítulo na revista e a publicação de um volume compilado. Portanto, é curioso que as pessoas que estavam acompanhando a história de Tokyo Babylon somente pelos volumes compilados tiveram que evitar o live action e o audiodrama para não levar nenhum spoiler. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo e último vídeo de Tokyo Babylon.